Olá, estamos aqui em mais um episódio do Med Podcast do Med Perícia. Meu nome é Rodrigo Souza, sou editor-chefe do Med Perícia. Estou aqui com o professor João Nicole e nós vamos conversar hoje sobre um assunto de medicina legal. Aqui no Med Perícia nós conversamos sobre medicina legal e perícia médica, que é a especialidade que nós gostamos, somos experts no assunto e compartilhamos conhecimentos sobre essa especialidade tão ampla, tão diversa. E hoje nós vamos falar de um campo da medicina legal e só um pedacinho dele, da traumatologia forense, que são as lesões corporais. Então a gente vai dar uma conversada sobre esse assunto, demonstrar a importância para o médico legista e também para o médico que está na emergência, o médico clínico, que pode passar lá numa avaliação dessa de uma lesão corporal. Não é isso, João? Exatamente, Rodrigo. Satisfação estar com você aqui mais uma vez. Né? Se pontuou bem, um assunto relevante, né, para a prática ali do médico legista, né? E um assunto importante também que cai muito em prova. Né? E me lembra até da minha primeiro contato, né, com o exame traumatológico. Eu estava servindo um exército lá em Cruzeiro do Sul, no Acre, e aí fui designado, né, para atuar como perito e aí recebo ali, né, a primeira designação para atuar como perito num caso de exame traumatológico. Né? E aí a gente vai falar sobre isso agora aqui no Med Podcast. Excelente. Já espero que João possa compartilhar esse caso conosco. E aí eu queria, antes da gente começar, te pedir para deixar o like aqui no vídeo do YouTube, se inscrever no nosso canal, se você ainda não está inscrito, para que você possa receber notificações dos próximos conteúdos, não só do Med Podcast, mas dos outros conteúdos que nós publicamos aqui no YouTube. E também compartilhar com um amigo médico, uma amiga médica, que também possa ter interesse no assunto de medicina legal e perícia médica. João, eu queria começar a gente falando da importância da traumatologia forense. Já chamo a atenção para o seguinte, que quando a gente fala de medicina legal, muita gente cria uma certa objeção, né? Porque, até por desconhecimento, achar que a carreira do médico legista, o dia a dia da profissão é de realização de necrópsia, mas aqui está a maior parte dos exames que são realizados no dia a dia dos institutos de medicina legal, né? Em média, 70% são avaliações em pessoas vivas, né? 30% é avaliação em cadáveres. E aí a traumatologia forense é o carro-chefe de quando nós falamos dessas avaliações de lesões corporais em vivos. Né? Lógico que a traumatologia forense também está lá na parte das avaliações dos cadáveres. Então, é um campo da medicina legal, né, que estuda as agressões e seus efeitos, né, sejam elas físicas ou psicológicas, imediatas ou tardias, né, para poder determinar os agentes causadores das mais diversas violências sobre o corpo humano por meio de exames periciais na vítima e, quando necessário, no local onde ocorreu o crime. Né. E essas avaliações no Instituto de Medicina Legal ou nas unidades, né, descentralizadas da Medicina Legal, da Polícia Científica, são realizadas pelos médicos legistas, lá, plantonistas dessas unidades. Né. Estuda também os aspectos médico-jurídicos, né, das lesões causadas pelos agentes lesivos. Aí a gente traz para perto da gente um conceito muito importante da medicina legal, João, que é a questão da relação entre a medicina e o direito. Nada mais, né, do que a especialidade é essa interseção da medicina com o direito, né, para que o médico possa, conhecendo a legislação que ele está trabalhando na área, então na área criminal, o Código Penal, o Código de Processo Penal, trazer o conhecimento médico junto com esse conhecimento jurídico para poder criar um laudo pericial ou dar um parecer técnico relacionado àquela questão para ajudar a autoridade policial, para ajudar o juiz, sendo sempre um auxiliar lá, no caso do médico legista, da justiça criminal. Então, sempre importante ter esse conhecimento, tanto para quem está estudando para um concurso público, quer ser médico legista, quer passar no concurso de médico legista, como para quem já atua na especialidade, que é importantíssimo, né? É condição essencial você conhecer o direito, a área do direito que você atua como perito, né, para realizar, desempenhar o seu mister da melhor maneira. E no fim do vídeo, eu deixei aqui para a gente conversar sobre os quesitos de traumatologia forense, os quesitos oficiais. Então fica com a gente até o final do vídeo, que a gente vai falar dos quesitos e fazer essa ligação entre a legislação e a importância desses quesitos, né? De como esses quesitos nasceram. E aí, essas avaliações da traumatologia forense, né, nós temos essas lesões, né, em estados patológicos, como eu já tinha comentado, imediatos ou tardios, produzidos por violência sobre o corpo humano,
E aí o médico legista vai fazer essa avaliação diagnóstica, né, do prognóstico. Essa lesão vai incapacitar a pessoa para o trabalho, não vai incapacitar, houve um risco, né, à vida da pessoa, não houve, né? Isso tudinho vai interferir na classificação penal da lesão, como a gente vai ver mais à frente, e também estudar as modalidades de energia causadoras desse dano, para você identificar qual foi o instrumento, né, que pode ter sido usado. Então, a lesão ela pode já demonstrar o tipo de instrumento que foi utilizado. Mas eu já queria, antes da gente falar da legislação, João, que você compartilhasse esse caso, né, e sua experiência, sabendo que muitas vezes o militar que está na área pericial ou não pode ser lá convocado para realizar lá um exame também da área da medicina legal. Olá, Rodrigo. Você direcionou muito bem, né? Eu acho que isso é importante até para o nosso aluno, nosso seguidor, né, que quer se tornar um perito médico legista, né? Você entendendo a importância ali, né, daquela área do direito, né, para a sua prática diária, eu acho que isso facilita até o estudo, né? O estudo flui com mais facilidade. Você consegue enxergar a importância daquele tema ali, né, para a prova, para a sua prática diária, né? E isso tende a fluir mais, né? E no tocante, antes de dar o exemplo aqui, eu queria reforçar aqui, né, para os alunos que nosso país hoje a gente vive estatísticas de guerra, né? Então trauma, né, é uma condição muito prevalente no nosso país, né? Então, invariavelmente, né, e isso é muito frequente dentro, né, dos institutos de medicina legal, né, o delegado de polícia vai estar encaminhando ali, né, para o exame traumatológico, né, aquelas vítimas, né, de agressões externas. E aí, quando eu falo agressão, né, é uma agressão física, uma agressão, né, por arma branca, por arma de fogo, isso vai ter implicações ali no organismo, né, no corpo da vítima ali, né, seja, né, reduzindo, né, ou trazendo uma incapacidade para o trabalho, ou trazendo uma debilidade, né, permanente ali para membro, sentido ou função. E aí o perito vai estar ali exatamente isso, né, como olhar técnico, respondendo a quesitação, né, e trazendo aquilo ali para a autoridade policial e para a autoridade judiciária, né. Compartilhando um exemplo, né, que eu vivi em 2009, quando eu fui designado como perito do Exército. Naquela época, um soldado, né, foi agredido por outro, né, e acabou que ele não entrou no critério ali de lesão corporal, né, grave, porque ele ficou incapaz ali por um tempo inferior a 30 dias, mas eu tive que responder toda aquela quesitação que a gente vai ver aqui no final do Med Podcast, né. Então, ali eu já tive o primeiro contato, né, com a traumatologia forense e, né, ainda mais para o colega que está se preparando hoje, né, para o concurso de médico legista, que vai entender a importância disso na sua prática diária e na prova, né? Por que isso é bastante cobrado em prova, né? É o que a gente vai ver agora. Esse assunto, quando a gente fala de concurso público para médico legista, esse é um assunto que não tem como não vir no concurso para médico legista, né? Com certeza, tanto a legislação que nós vamos comentar daqui a pouco, como os critérios, né, os conceitos da traumatologia forense vão ser cobrados. Não tem como ter um concurso que não cobre esses dois assuntos, né? Tanto do Código Penal quanto da traumatologia forense. Então vamos entrar agora, né, nessa questão, né, num pedacinho, né, da legislação do Código Penal brasileiro que fala das lesões corporais, né? Então a gente tem esse artigo 129, né, falando da lesão corporal. Então ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem, né, tem lá a pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Então ele já vai lá e define o que é a lesão corporal, sendo que aí o artigo ele vem definindo também o que é a lesão corporal de natureza grave, né? E aí é onde vai entrar a expertise do médico perito, né, nessa avaliação, né? Por isso tão importante a relevância social para a justiça criminal. E aí ele vai perguntar se resulta incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, se teve perigo de vida, debilidade permanente de membro, sentido ou função e aceleração do parto. Isso por quê? Porque vai mudar a pena. Então, você entender por que o artigo lá do Código Penal tem a ver com sua avaliação médico-pericial ou tem a ver com quando você está estudando, é exatamente você fazer esse link. É a sua avaliação que vai determinar se a pena do infrator vai ser uma pena por uma lesão corporal, vai ser outra por uma lesão corporal de natureza grave, ou até uma pena maior ainda, né, com as outras características que nós já vamos seguir aqui. Então, quando nós vamos aqui para o parágrafo 2º, também vai ter lá
outras características. Então, se resulta em incapacidade permanente para o trabalho, enfermidade incurável, perda ou inutilização de membro, sentido ou função, ou deformidade permanente e, por quinto e último, aborto, então a pena reclusão de 2 a 8 anos. Então você veja que essa avaliação médico-pericial vai ter uma importância muito grande, né? Quando for lá ter um processo para ser julgado, né? Porque a pena ela vai variar exatamente dessa caracterização que o médico perito fez lá no início, né? O legista, para determinar se foi uma lesão corporal ou uma lesão corporal grave que se encaixa no primeiro ou no segundo parágrafo lá do artigo 129, né, João? Exato, Rodrigo. Me permita fazer só uma observação, né? Quando o aluno se deparar lá com o artigo 129 do Código Penal, ele vai perceber que o artigo lá aí traz lesão corporal de natureza grave, né? E aí vem ali o parágrafo 1º e o 2º, né? O parágrafo 2º, né, como ele tem uma gravidade maior do que o parágrafo 1º, a gente subentende ali que tem uma natureza gravíssima, né? Então, essa natureza gravíssima está de forma implícita ali, né? Ou seja, né, no Código Penal. Da mesma forma, né, a lesão corporal de natureza leve, né? Não está também explícito ali, né, no Código Penal, mas a gente subentende que não está enquadrado aqui no parágrafo 1º, não está enquadrado no parágrafo 2º, né? Teoricamente, aquela lesão vai ser de natureza leve, né? Então, acho que a informação é importante para a prova, ajuda a responder bastante questão, né? Geralmente, as provas vão trazer um caso clínico, né? Expondo, né, uma causa externa, uma agressão, e aí dizendo um achado do exame físico, né, para o candidato responder ali se a lesão de natureza grave, né, gravíssima, né, ou não se encaixa, nenhuma das duas seria leve no caso, né? Exato. Muito bom, João. Na realidade, a gente acrescenta aqui como a divisão didática, né, mas que no artigo lá no 129 do Código Penal, ele só fala lá de lesão corporal e lesão corporal de natureza grave. Só existem essas duas divisões, essa divisão mais didática da medicina legal, da disciplina e não de como está lá escrito no Código Penal. E aí, já entrando aqui nos quesitos oficiais, então é importante você entender, e a gente vai bater quesito por quesito aqui, inclusive voltando lá na legislação, para entender que não só aqui nesses quesitos oficiais da traumatologia forense, mas em qualquer quesito da medicina legal e da perícia médica, o médico, né, a médica que está lá atuando como perito, tem que entender que aquele quesito foi formulado exatamente porque tem algum artigo, algum dispositivo legal, alguma norma relacionada àquilo. Quando eu dou aula na pós-graduação, eu comento muito isso, né, João, com os alunos. Porque às vezes, por não entender a legislação, né, ou ter pouco conhecimento ainda da legislação, não consegue entender a natureza, a razão de ser do quesito, né? E muitos peritos que já atuam lá há tempo na justiça, mas não têm uma formação anterior, né, de perito, não respondem aquele quesito porque não sabem a importância daquilo. Então, quando você está atuando como médico legista, né, já tem os quesitos oficiais formulados. Mas quando você também está atuando como perito em outras áreas, como por exemplo na perícia médica judicial, todos aqueles quesitos têm uma razão de ser, né, formulados. Por quê? Tem um artigo da lei, tem uma norma do INSS, ou tem uma norma legal, ou securitária, enfim, qualquer perícia lá, a quesitação ela vai estar exatamente relacionada a alguma norma do direito. O quesito não foi criado do nada, né? Porque achou que era bonito fazer aquele quesito. Então, ele criou exatamente para responder, para que o perito não deixe de responder um fator essencial para aquele direito que está sendo lá avaliado, está sendo lá vai ser avaliado pela autoridade policial, pelo juiz. Então a gente começa aqui, né, do primeiro quesito. Eu vou lendo os quesitos e você vai comentando. O primeiro, né, a ofensa à integridade corporal ou à saúde do periciando. Esse primeiro quesito da traumatologia forense. Então qual seria o raciocínio por trás desse quesito, João? Na realidade, a gente vai, antes de explicar a quesitação oficial, a gente tem que fazer uma lembrança ao seguidor, né, que isso aqui está inserido na parte de documentos médico-legais, né? Quando a gente vai para a estrutura do laudo, a gente vai ter lá preâmbulo, né? Todas as partes lá do laudo médico-pericial, e a gente tem a quesitação e resposta aos quesitos, né? Geralmente isso aqui vem a parte final do laudo, né? A gente pode até fazer depois um médio podcast, trazendo toda a estrutura ali, né, do laudo médico-pericial e trazendo exemplos também de outros documentos médico-legais, né? Mas veja, o perito, né, o legista que foi designado ali para fazer aquele exame traumatológico, ele tem que se ater
ao que está na quesitação, respondendo de forma objetiva, né? Ele tem que enxergar que isso aqui vai ser utilizado pela autoridade policial ou judiciária, né? Então, ele vai responder de forma objetiva, sim ou não, né? Então, enfim, a vítima ali foi agredida, né, por um martelo, né, um exame, um objeto contundente ou não, já havia no próximo quesito ali que a autoridade pergunta isso, então ele precisa ser bem objetivo na resposta, né, sim ou não. Exato. Essa questão é importante, né, que você traz, João, que a gente está aqui falando da aquisitação oficial, mas tem toda uma estrutura, né, anterior a responder os quesitos de um laudo padrão, né, da traumatologia. A gente faz isso em outro podcast, comentando esses documentos médico-legais e também a estrutura de um laudo, né, pericial, que é a estrutura básica, né, da maioria dos laudos da medicina legal. Lógico que pode haver uma variação pequena entre um e outro laudo, mas identificando qual foi a autoridade que pediu a avaliação, a descrição também, Exato. enfim, partes essenciais do laudo, né? A gente terminou indo direto para o quesito. Exatamente. Aí, para exemplificar aqui para o nosso seguidor, imagine, né, aquela vítima que sofreu uma agressão no antebraço, né, por um objeto contundente, né? Por exemplo, um martelo, né? Ou um cacetete, né? Respondendo a quesitação, né? Você vai responder se houve ofensa à integridade, né? Nesse caso, sim. Qual instrumento ou meio que produziu, né, a lesão? A gente responderia que, né, que foi um objeto contundente, não é isso? O martelo é um objeto contundente. No quesito 3, né, a gente vai responder se essa ofensa foi produzida com emprego de veneno, explosivo, tortura ou outro meio insidioso, né? E no nosso caso ali, a resposta seria não. E no quesito 4, se resultou perigo de vida, né? Como foi só um trauma local, né? Não resultou perigo de vida, né? Então a resposta padrão seria essa, né? Mas perceba que, né? E aí vem as outras quesitações da mesma forma, né? Na quesitação 5, né? Se agressão, né, pelo seu objeto contundente resultou em incapacidade por mais de 30 dias, lesão pequena, a resposta é não. No item 6, né, se resultou debilidade permanente, né, foi só uma contusão, né, hematoma local ali, também não resultou debilidade permanente, né, nem resultou também, né, incapacidade permanente para o trabalho. Então, perceba que o exame físico, né, ele é importante em um exame traumatológico e vai te direcionar nas respostas, além da anamnese, mas são assuntos para a gente abordar depois, né, todo o laudo médico pericial numa parte completa, né, mas você precisa se enxergar respondendo essa quesitação oficial durante o exame médico legal, né? Então, você vai utilizar, perceba a importância, né, de você, né, entender, né, o que está escrito lá no Código Penal, né? Porque a autoridade judiciária ela vai utilizar a resposta a esses quesitos, né, para majorar, né, uma pena ou não, ou para trazer ali um diminutivo da pena, né, diminuir a pena ali, enfim, ou excluir você daquele tipo penal. Então, a autoridade judiciária vai utilizar as respostas que você deu tecnicamente ali para fazer a tipificação ali ou não, para dizer se existiu, né, o crime de lesão corporal, né, e se existir esse crime, né, se há alguma causa ali de aumentativo da pena, né, ou, enfim, se é enquadramento como lesão grave, gravíssima. Né, a gente entendendo que, a depender do que você responda, você vai ter uma pena ali, né, um crime ali, e que você vai ter, né, uma pena de detenção, né, se for uma lesão, né, de natureza gravíssima ali, de forma implícita, né, você vai ter uma pena de reclusão. Então, o legista, né, o perito médico legista, ele tem que entender a importância das respostas que ele vai dar ali, né, porque isso vai implicar no tipo penal ali que vai ser enquadrado pela autoridade judiciária. Né? É uma atividade de relevância social importantíssima, né? Tanto para a justiça criminal, justiça social, né? Inclusive até a literatura fala, né, disso, de medicina social, medicina legal, e de responsabilidade tanto para você essa pena, né, do agressor, da pessoa que cometeu o delito, para que essa pena seja a pena adequada àquela avaliação, né? Então, essas avaliações são essenciais e aí isso traz uma responsabilidade profissional, né, técnica, ética e social do médico legista muito grande, né? O que termina sendo, na minha visão, inclusive um atrativo, né, da carreira, né? Você saber essa relevância que você tem na sociedade
exercendo a sua profissão. Eu queria só voltar aqui para a gente falar mais quesito a quesito, né? João deu um exemplo muito bom, né, dessa lesão, e aí a gente vai vendo que lesões graves, mais graves, podem mudar essas respostas. E você, como médico, né, inclusive como estudante para um concurso, você tem a capacidade de juntar o seu conhecimento médico para saber, né, não, essa lesão vai deixar aquela vítima incapacidade por mais de 30 dias ou não, você já tem capacidade naquele momento, e algumas vezes não, precisa até fazer um exame complementar, né? Eu vou ver o periciando agora e quero ver ele daqui a 2 meses, daqui a 6 meses. Mas, de maneira geral, né, o médico legista, capacitado para essa função, ele consegue já determinar isso. Isso vai causar uma debilidade permanente? Não vai causar uma incapacidade permanente? Então, na própria avaliação inicial, você já consegue ver isso, e nas avaliações que você ainda não consegue, porque não houve uma consolidação, ou porque a lesão ainda é de evolução incerta naquele momento de avaliação, você pode não fechar o laudo naquele momento e fazer uma avaliação complementar em seguida, não é isso? Exato. Inclusive, você pontuou muito bem, né? A gente vai, sempre que é possível, né? A gente vai responder ali, né, de forma objetiva, né? Sim ou não, né? Evitando ali respostas redundantes, né? Ou prolixas. Mas em determinadas situações em que não se puder responder a quesitação, você tem que colocar ali prejudicado, não é isso? É um outro tipo de resposta também que a gente pode utilizar, né, na quesitação. Mas assim, o aluno ele tem que entender a importância disso para a prova, né? Porque veja, se você acabou que a gente botou ali a parte inicial do Código Penal, do artigo 129, mas o aluno, quando ele vai descer ali o artigo 129, ele vai ver lá as causas, né, de aumentativo, né, ou diminuição da pena, né? Então é importante, né, que ele tenha essa percepção, né, porque é isso que vai utilizar, auxiliar a autoridade judiciária ali a fazer o enquadramento, né? Exato. Além do tipo de lesão, situações do tipo do crime, né, o que podem ter afetado a capacidade de decisão do agressor, ou o tipo de vítima, ele vai interferir também na pena, né? Isso é muito interessante, e está tudo nesse artigo 129. Eu diria até, Rodrigo, que assim, eu nunca vi um concurso para médico legista em que não tenha caído o artigo 129, né? Então, se tiver que arriscar aqui uma questão de prova, é artigo 129, né? Sempre cai nas provas, né? Você pegar qualquer concurso aí, para médico legista, vai estar lá uma questãozinha sobre, né, o Código Penal, artigo 129, lesão corporal. Exatamente. Então, o assunto é essencial. Então, você que está querendo se preparar para o concurso de médico legista, né, ou já está estudando para o concurso, por exemplo, como o edital do Paraná, né, que está com inscrições abertas e vai ter concurso agora nesse primeiro semestre de 2024, tem que estar atento ao artigo 129 e tem que estar atento à classificação das lesões corporais que são realizadas lá pela traumatologia forense. Então, só para a gente fechar esse raciocínio aqui nos quesitos oficiais, entender, né, se a gente for voltar para o artigo, como a gente vai fazer aqui, voltar, você vai ver que os quesitos eles vão estar exatamente perguntando isso, né? Se houve incapacidade por mais de 30 dias, se houve perigo de vida, se houve debilidade permanente de membro, sentido ou função. E aí, nos quesitos, vai estar sendo exatamente perguntado isso. Então, você não vai precisar responder, né, no quesito se houve lesão corporal de natureza grave ou de natureza gravíssima, né? Porque isso vai ser a autoridade policial ou judiciária que vai fazer. O laudo ele precisa exatamente responder os quesitos, e essa classificação, né, do Código Penal, né, a autoridade policial, o juiz, ele vai pegar o laudo e com aquelas respostas, né, que foram exatamente as respostas que estão lá no artigo, vai saber, né, classificar se é uma lesão corporal de natureza grave, se está no primeiro parágrafo, sim, ou se encaixa no segundo parágrafo. Exatamente, Rodrigo. Você pontuou muito bem, né? Então, assim, o legista, né, não é papel do médico legista tipificar ali um crime, né? A tipificação do crime parte, né, da autoridade policial ou autoridade judiciária, né? Mas ele precisa do auxílio do perito, né, para que, respondendo essa aquisitação, ele consiga enquadrar ali, né, a vítima, né, o agressor ali, né, naquele tipo penal, né? Então, é de extrema importância responder isso aí de forma correta,
né? Porque isso vai se auxiliar para que ele tome a decisão. Não, o perito respondeu isso aqui, eu vou encaixar aqui no parágrafo 1º, né? Do artigo 129, vai ser um crime de lesão corporal de natureza grave, ponto. Então, tem que enxergar isso. É lógico que como você é candidato lá no concurso, você pode ser, né, solicitado a fazer essa avaliação na questão. Isso. Mas na vida real, lá como médico legista, você não vai caracterizar o tipo de lesão. Ao responder os quesitos, você já vai estar fazendo isso de maneira implícita, né? Mas essa avaliação é da autoridade policial e da autoridade judiciária. E só dando uma dica aqui também de que o primeiro quesito desses quesitos oficiais, né, é sempre o quesito se há ou não ofensa, se houve ou não morte, né? Então, ao responder que não, você não vai responder os outros quesitos, porque os outros quesitos são a sequência se tinha que ter ocorrido primeiro uma lesão corporal para você responder os outros quesitos. Perfeito. E aí a resposta técnica também seria quesito prejudicado nos outros quesitos, já que o primeiro você respondeu não. Então, seria esses 7 quesitos, né, mais importantes. Quando a gente fala de lesão corporal, você tem que entender cada um deles, né? É importante que o médico legista saiba disso. Lógico que essa capacitação é feita lá na academia de polícia, né? Muitos seguidores, inclusive, mandam muita mensagem, né, João? Eu tenho uma maior dúvida. Será que quando eu começar a atuar como médico legista, eu vou ter segurança para fazer isso? Eu não tenho experiência. Então, a gente sempre comenta, né, nos nossos conteúdos e também respondendo aos seguidores, aos alunos que tenham, né, tranquilidade, porque ao ser aprovado no concurso para médico legista, uma das etapas vai ser exatamente o curso de formação, né, que é como se fosse uma mini residência condensada de medicina legal, que é onde você vai aprender, né, João, a ser um médico legista. É a capacitação que o Estado vai dar para você. Inclusive, a gente está com um aluno agora, né, que vai fazer, eu queria até que você comentasse isso, João, que vai fazer parte de uma formação dessa, né? Ela foi aprovada utilizando o método Legista 4.0, né, que é o preparatório do médico perícia para concurso de médico legista, e vai estar indo agora para essa etapa. Qual foi o concurso? Comenta aí, João, para a gente saber. Então, Rodrigo, eu acho que isso é uma coisa que tem me motivado bastante, né? E enxergar ali na nossa aluna ali essa motivação que ela está tendo, né? Né, nas palavras dela, né, a gente transformou a vida dela, né? A gente vê uma aluna, uma médica, né, formada há mais de 10 anos, né, que vinha desmotivada, né, com o exercício da medicina e, né, de 2 anos para cá, quando ela conhece, né, o médico perícia, conhece o método Legista 4.0, né, faz o concurso da Polícia Civil na Bahia, 2022, passou muito bem na prova e agora ela está realizando o sonho dela, né, que é se tornar médica legista. A Cadepol começa agora dia 18 de março, inclusive, né, ela já teve acesso ali, né, ao conteúdo programático do curso, né, acho que está vibrando, essa é a palavra, né, vai se tornar uma policial. E, enfim, eu acho que é uma pessoa de uma capacidade intelectual muito grande, né, eu acho que ganha o DPT da Bahia, né, a gente sabe que ela vai, né, aquele tipo de profissional que vai se engajar, né, que vai, né, se qualificar ainda mais, mas a gente consegue perceber a importância, né, da gente como professor ali, né, direcionando, né, mostrando o caminho que é possível, né, e fazer parte disso é importante, né, motiva ainda mais a gente a continuar aqui compartilhando experiência, né, direcionando os alunos. A gente sabe que os alunos, na maior parte, não tem esse direcionamento na faculdade, né, mas é isso, né, o aluno ele tem que enxergar que a gente está aqui para, né, auxiliar nessa transformação, né, a gente não está aqui para ensinar ninguém a fazer, né, a se tornar um médico legista. A gente sabe que, né, existe um caminho longo para isso. Nosso objetivo aqui é compartilhar a experiência e auxiliar ele a passar na prova, né? A gabaritar a prova. Essa qualificação em se tornar um legista aí, ele vai ter na Cadepol, né? Na Academia de Polícia, 4 meses ali de formação intensiva, em que ele já começa a receber a remuneração ali, né, enquanto aluno, né? Aulas das mais diversas aí, né? Ele vai se inserir dentro de uma estrutura da Polícia Civil, né? Que é o DPT. Então é isso, né? A gente está muito feliz, né? E aí fica até uma dica, né, para aqueles colegas que são recém-formados, né? Carla fez esse concurso em dezembro de 2022, né? A Cadepol só está iniciando agora, quase 2 anos aí, né? 1 ano e meio. Então, da prova a Cadepol, né, se leva um bom tempo. Então, para quem está nos últimos anos do curso ali de medicina, é uma excelente oportunidade. E eu achei a mensagem é que não desistir, né? Os alunos não podem desistir. O concurso
A gente fica, às vezes, receoso ali, ansioso para que saia logo edital. Acho que tem que aproveitar toda essa fase pré-edital para ir enxergando, né, e aprendendo com a gente aqui que está compartilhando, né, essas experiências, né, para enxergar o que é importante ali, né, nesse percurso, nesse caminho, né, para aí você não. O professor João e o Rodrigo ali comentaram que é importante, é relevante esse artigo 129 do Código Penal. Pô, vai lá na aula de processo penal, professor Marcelo, professora Amanda, né, revisa essa aula, vai lá no artigo da lei, né, vai lá na plataforma Medperícia, né, faz bastante questões aqui de lesão corporal, né, porque isso vai estar na sua prova, né. Acho que a gente tem que passar isso para eles, né, o caminho é esse e daqui a pouco aí é só alegria, né. Acho que, enfim, em breve ela vai estar compartilhando com a gente aí as alegrias lá do curso de formação, da Cadepol, né. Espero por isso. Espero que ela compartilhe. Vamos até solicitar isso a ela. E é isso. Eu queria deixar essa mensagem final, né, depois dessas palavras, de que você quer se tornar um médico legista, uma médica legista, quer seguir essa carreira pública, quer ter essa qualidade de vida, essa estabilidade, essa carreira policial, os benefícios de um servidor público, então você pode se preparar, mudar a sua carreira, o seu rumo, fazer uma melhor preparação para o futuro na sua carreira médica, sendo um servidor público da carreira policial. E é o que nós comentamos muito, né? Hoje, no cenário atual da medicina brasileira, entre os melhores concursos públicos estão os das áreas periciais, os relacionados à medicina legal e à perícia médica, né? Muito melhor do que a maioria dos concursos da medicina assistencial. Então é uma janela de oportunidade para o médico que está lá procurando estabilidade, uma mudança de carreira ou uma melhoria na qualidade de trabalho da medicina. Então fica aqui. Quer complementar, João? Queria só compartilhar, né, a gente, recentemente Carla me contou que, assim, os colegas em comum, os médicos em comum, né, que conhecem ela, né, todos vibrando também com essa ida dela para o curso de formação, mas, né, ela está servindo de inspiração também para outros médicos aqui em Pernambuco, né, que estão se preparando para o concurso aqui de Pernambuco. A gente sabe que o edital tá, né, o concurso já foi autorizado, o edital está prestes a sair. Então, para você que está se preparando aí, que quer ser um médico legista aqui no estado de Pernambuco, o momento é esse. O momento, esse ano de concurso em Pernambuco para médico legista, o único concurso em 2016, quer dizer, 8 anos, né, para ter outro concurso. Pode ser que o próximo também demore um período semelhante, né? Aí ninguém sabe. Então tem que aproveitar esse ano para estudar para o concurso da Polícia Científica de Pernambuco. Então seria isso. Você gostou desse conteúdo? Deixa aqui seu like. Se inscreve aqui no canal do Med Perícia para receber notificações, inclusive do Med Podcast, e também compartilha com seus amigos médicos, amigas médicas que podem ter interesse nesse assunto. Forte abraço, até a próxima. Até a próxima, João. Valeu, Rodrigo.